Boa semana. Eu não, estou feliz. Obrigado. Não podia ser mais perfeito, não é? Como é que eu comecei a gravar sons? Eu acho que, na verdade, já há muitos anos, quando era moço, quando tinha, não sei, talvez 15 a 6 anos, comprei um daqueles gravadorzinhos de repórter, aqueles pequenos de cassete, daquelas microcassetes, e usava isso para documentar, acima de tudo, momentos especiais ou viagens que fazia. E eu acho que isso deixou um impacto maior, se calhar, no dia em que eu fiz lá em cima no norte a viagem do Tua, de comboio, e gravei a viagem, portanto, entrei no comboio, pus aquilo a gravar e gravei a viagem toda do princípio ao fim. Isso ficou registado em cassete. E, entretanto, uns anos mais tarde, acabaram. Portanto, fechou a linha do Tua, ou a maior parte dela, e depois fechou totalmente. E eu sempre fiquei com a ideia de que aquele arquivo era importante porque era um registro, uma memória que já não... que era só memória, porque tinha deixado de existir. E, ao mesmo tempo, eu estava a trabalhar na Rua FM, na rádio, como sonoplasta, e, portanto, também tinha essa necessidade técnica de andar a recolher sons para usar para os jingles, para spot, etc. E então aí começou a formar-se toda esta ideia de recolher sons não só para trabalho, mas recolher como objeto de património imaterial cultural, como aquilo que está em vias de desaparecimento. E, portanto, essa necessidade de registar, essa necessidade de arquivar, é também para ficar esta memória para o futuro, isto que vai ficando. Portanto, são documentos sonoros. 2 euros. O processo de gravação é sempre um bocadinho, ou melhor, tem que pensar sempre passo a passo a abordagem que tem em termos de gravação. Por norma, tenho sempre a intenção de gravar sons como se fosse um espectador. Ou seja, imagino que alguém, quando for ouvir a gravação, em que vai colocar uns auscultadores na cabeça e vai sentir-se como se estivesse dentro do próprio espaço. Portanto, esta é a filosofia geral que eu tenho sempre. Não quer dizer que não haja depois situações que tenha que adaptar ou gravações específicas. Por exemplo, ainda fiz gravações aqui em Castro Marim com hidrofone dentro das salinas enquanto estou a trabalhar. Obviamente que ninguém me enfia a cabeça lá dentro quando estão a trabalhar nas salinas. Portanto, há sempre sons específicos que são gravados à parte. Mas a ideia geral sempre é pôr o som como se estivesse a pessoa naquele próprio espaço, em sentir-se naquela envolvente acústica. Uma das coisas que me agrada sempre no processo de recolha é considerar que todos os sons são magníficos. E, às vezes as pessoas têm aquela coisa do isto só não vale a pena, isto é feio, isto é só ruído. Como eu sou apaixonado pelo som, acabo sempre a encontrar algo que me atrai muito no som. Hoje, por exemplo, o dia tem corrido lindamente porque tem sido diversificado. Portanto, acabei por gravar o final, ou o dia de desmontagem dos medievais de Castro Marim, dos dias medievais, o que permitiu recolher aqueles sons de desmontagem, de ferros a serem pousados, de desaparafusadora, arrumar mesas e cadeiras. Eu acho que tudo isso faz parte de um momento único que acontece todos os anos, que é no final dos dias medievais, há sempre esse momento de desmontar e faz parte da vila, faz parte do cotidiano e é um processo anual que fica também documentado e fica para a posteridade. Estas recolhas, portanto, a construção do Arquivo Sonoro de Castro Marim tem sido um processo fantástico. Aliás, já estamos em 8 meses, se não me engano, de recolhas e ainda vai durar mais uns quantos meses. Acima de tudo é preciso, para este tipo de arquivo, é preciso conhecer não só o território, mas acabar por conhecer as pessoas. E, portanto, são muitas vezes, é muito tempo passado aqui no território para ir conhecendo
quem trabalha, quem faz, quem está onde, para conseguir ir ao encontro dessas pessoas, apanhá-las no seu habitat natural, digamos assim, e conseguir fazer essas gravações. Para além das gravações de natureza, onde estamos dependendo, por exemplo, das aves migratórias, em que há meses onde estão outras que são substituídas por outras espécies, mas é preciso procurar muito e é preciso andar pelo meio, tanto urbano como rural, à procura desses sons para os arquivar. Se pensar nas gravações de natureza e gravações de natureza humana, eu diria que, acima de tudo, a natureza, de certa maneira, é mais imprevisível. Na parte, acima de tudo, animal, não é? Como é óbvio. Nunca sabemos qual é o comportamento que os animais vão ter, ou são menos previsíveis, enquanto que os fenómenos geológicos, ou, sei lá, das correntes, ou da água, ou do vento, esses são menos imprevisíveis, de certa maneira. O homem tem um comportamento que é difícil a nós contornar. Se pensar, por exemplo, agora nos dias medievais, Castro Marim é uma multidão gigante que se comporta como uma multidão, portanto, tem todo esse comportamento. Se bem que na interação comigo e com o microfone acaba por ser um bocadinho diferente, não é? O animal, no máximo, foge, ou se for um cão poderá ladrar, mas é por mim. A pessoa vai falar com o microfone e pergunta: estás a gravar para quê? Pronto, há uma conversa e há um diálogo também com o microfone e com a pessoa que está a gravar. Portanto, eu tento sempre estar o mais discreto possível, passar o mais invisível, mesmo no meio das multidões, apesar de ter, às vezes, um microfone aparatoso, mas ainda assim tento sempre ser discreto para que as pessoas não o sintam, não deem por ele e que acabem por seguir o seu curso normal e que não desviem o comportamento nem a atenção àquilo que estão a fazer normalmente por lá estar com o microfone.